Está muito Puxa para a esquerda. Essa conversa de vocês está muito no centro. Governar para todos, mas com lado, tendo lado. Com lá, tudo bom, Genuíno? Bom dia, querido. Bom dia, Conde. Bom dia, Maíra. Olha, Conde, eu não posso deixar de fazer minha homenagem e me associar à lembrança, ao papel, à vida cultural, à produção artística da Ângela Rorô. Conheci muito ela. É mesmo? Em torno dos temas que eu trabalhava na Constituinte e no mandato parlamentar. Participamos junto da campanha eleitoral de 94, com a Ângela Rorô. Inclusive, ela deu um show aqui em São Paulo, gratuitamente para a minha campanha. Ela apoiava as minhas teses, que eu defendia lá no parlamento, junto com a Marta Suplicy, da União Civil, a questão da descriminalização das drogas leves, e foi uma artista fenomenal, coerente, potencialmente radical e que merece a nossa homenagem a uma grande figura, Ângela Rorô. Não sabia dessa conexão do Zé com a Ângela Rorô. Eu sou apaixonado pela Ângela Rorô há muito tempo. Vozeirão, maravilhosa, compositora. Nós vamos falar mais sobre isso na sequência, Genuíno. Mas vamos só tentar fechar um pouco. Eu ia perguntar para a Maíra sobre o Hugo Motta e sobre essa movimentação em torno da anistia, a própria movimentação do Tarcísio na semana passada, que ele ficou circulando por Brasília e tudo mais. Como é que você viu essa movimentação? Só comprova aquilo que a gente conversou aqui no momento que ele tinha poucas semanas de empossado, quando depois daquela reunião no domingo, em que ele celebrou um acordo com o PT para pautar a questão da votação da reforma da renda, ele volta atrás na segunda-feira e pauta a queda, né, do projeto de lei, um requerimento para derrubar. Mostra que ele não tem norte, né? É alguém sem estratégia, sem norte, porque a conciliação ela é muito importante para o político. Eu acredito na conciliação, mas a conciliação vazia, a conciliação ela tem que estar a serviço de um projeto. E aí você concilia, você cede, você abre mão. Ele não tem nenhum projeto, me parece, para além do balcão de negócios, manter o balcão de negócios aberto. E até para o balcão de negócio, a tibieza dele é ruim. Porque para os negócios funcionários, qual é o balcão, né? O balcão das emendas, o balcão das trocas de recursos com finalidade apenas fisiológica. Até para isso, é preciso que haja um mínimo de controle sobre os atores individuais. E sobre a extrema-direita. A extrema-direita não é particularmente positiva para esse balcão de negócios. Por quê? A pauta como a pauta da anistia e essa possível estratégia da obstrução parlamentar, ela impede o funcionamento normal da casa, aquele funcionamento que favorece esse tipo de troca ser mantida. E um exemplo bom disso é a movimentação da Federação União Brasil e Progressistas, porque ela vai tirar de algumas lideranças que têm uma relação de proximidade com o governo, não por convergência ideológica, mas por razão fisiológica, a possibilidade de manter relações que são positivas para esses líderes. Então, a extrema-direita, ela precisa ser combatida também pelos fisiológicos. Ela é uma ameaça, ela é ruim para todos. É um pouco que pode estar... Opa, peraí que eu cliquei errado. Que pode estar acontecendo nesse momento em Brasília. Maíra Goulart... O Genuíno quer falar um pouco sobre essa fala da Maíra aqui para a gente? Repercutir? Olha, eu queria dizer o seguinte. O Tarcísio tirou a fantasia. Mostrou que ele é de extrema-direita. Ele só governa São Paulo por causa do Bolsonaro. Ele, portanto, está tirando a máscara e, no meu modo de entender, ele está frustrando a velha direita neoliberal que sonha com um candidato que não tenha a cara, as palavras, o gesto de Bolsonaro, mas ele assumiu claramente. Portanto,
ele depende do Bolsonaro, depende dos seus eleitores. Ele é uma marionete, e ele mostrou isso. Olha, o governador de São Paulo participar de um ato na Paulista, atacar o Poder Judiciário e não fazer nada contra aquela bandeira americana na Paulista no Dia da Pátria, acabou. Parece que o Tarcísio acabou, né? Parece que acabou. Eu acho que ele puxou o alambrado e foi de mãos, braços e pernas para o campo de onde ele nasceu, que foi ministro do governo Bolsonaro. Tá aí o Genuíno. Mayra Goulart, querida, vou liberá-la. Muito obrigado por estar aqui de volta. Foi um prazer, estava com saudade. Semana que vem a gente se vê. Um beijo grande. Semana que vem, Mayra, eu não vou poder te ver, viu, Conde? Porque eu vou fazer catarata, uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. E é na segunda-feira, então terça-feira eu não posso fazer. Já fica avisado, maravilha, mas daí na outra você volta. Obrigado, Mayra, um beijo. Agora, Genuíno, que você se recupere super rápido. Valeu, Mayra, um abraço bem grande. Tchau. Vamos seguir com José Genuíno aqui. Querido Zé Genuíno, quanta coisa que a gente tem para falar. Vamos começar pela Ângela Rorô, porque eu fiquei muito... eu já estava muito apreensivo, porque ela estava com a saúde muito debilitada, ela estava sem dinheiro, ela estava fazendo campanhas online pedindo Pix para as pessoas, e ela não gostava de fazer isso. Eu participei dessa campanha, viu, Conde? Você participou? E aí, você sabe qual que é? Vinha se agravando desde a Covid. Sim. Desde a Covid, a situação se agravou, ela fez essa campanha, eu participei. Eu acabei estabelecendo uma relação muito positiva com vários artistas, por causa do projeto do direito autoral, que eu trabalhei por ele na Câmara dos Deputados, junto com a Jandira Fegali, do Rio de Janeiro. E a conheci também, nessa época do projeto de direito autoral, também com a questão dos temas dos novos direitos, que eu trabalhei na Constituinte, já tinha trabalhado antes, né? E eu me relacionava com ela, desses temas, né? E apreciava muito a coragem dela, a franqueza dela, a sinceridade dela de não ter medo de combater os preconceitos. E tive essa relação, ela se dispôs, disse, eu quero dar uma força para a tua campanha. Aí ela veio a São Paulo, fazer um evento ali numa boate na Alameda Santos, perto da Brigadeiro, e o que arrecadasse lá seria para a campanha eleitoral de 94, quando eu fui candidato a deputado federal. Perfeitamente. Eu queria... Justamente o direito autoral, isso me deixou ontem muito... em tom de denúncia, eu acusei, quer dizer, cadê o direito autoral da Ângela Rorô? Porque ela fez composições, Genuíno, que são fartamente cantadas, regravadas e tudo mais. Ela não recebia esse direito autoral. O ECAD também, que arrecada dinheiro. Eu acho que a proteção do trabalhador da música no Brasil está muito precarizada. Eu vejo todos os artistas, cantores, compositores acabam no fim da vida quase nada. Só acontece direito autoral para os atores, os escritores e artistas que são muito conhecidos e fazem espetáculos ao vivo. Tá certo? Quando o artista não tem público para fazer espetáculo ao vivo e não tem certo espaço na grande mídia, o direito autoral, por si só, não sustenta o artista. Por isso que muitos artistas vão terminar suas vidas naquela casa do artista no Rio de Janeiro. E a Ângela Rorô é um pouco isso. Vários outros também passaram por isso, porque o direito autoral no Brasil não é fonte de renda para a sobrevivência, a não ser quando ele está associado a shows, associado a programas da televisão, associado a espetáculo de grande público. Porque a quantia de direito autoral é muito limitada. Outra coisa, o direito autoral se mistura com a relação da pejotização. O direito autoral tinha que estar acima da relação empregatícia, da relação capital de trabalho, e não está. O direito autoral não é uma concepção
indivisível em relação à pessoa. Ele é essencialmente a criação humana, subjetiva, e, no meu modo de entender, nós fizemos algumas mudanças. Por exemplo, a arrecadação é muito precária, porque não há numeração da criação artística, seja livro, seja música, seja teatro. Então, eu acho que é um problema não resolvido. É tanto que o Jobim, Antônio Carlos Jobim, ganhava direito autoral quando ele ia passar a temporada nos Estados Unidos. Não, lá Aqui nos no Estados Brasil, Unidos, o direito autoral, as pessoas sobrevivem com o direito autoral. Sobrevive, aqui não Aqui sobrevive com o direito autoral. Eu conheço um grande amigo meu, o Fausto Nilo, que é compositor, ele tem que intercalar períodos da vida como arquiteto e períodos da vida como compositor. Porque quando o compositor é também cantor, é também chefe do espetáculo, aí ameniza essa situação. Tem que mudar isso, hein, Genuíno? A gente precisa. O Brasil tem muitos artistas, tem muita. Nós batalhamos muito por isso, fomos derrotados na questão da numeração, fomos derrotados na questão da separar o direito autoral das relações trabalhistas. Isso é lobby. É lobby da onde? Lobby de quem? Da Toda Poderosa, que eu não vou citar o nome, mas é chamada de Vênus Platinada. Isso é lobby das elites brancas que querem e ficam com o clubinho. Eu denunciei claro. Isso aqui. E essa questão é muito séria por causa da internet, das redes sociais, por causa das plataformas digitais. É barra pesada, viu? Barra pesada, Genuíno. Obrigado por trazer esse tema aqui. Mais uma vez aqui fica nosso sentimento, nosso reconhecimento do que a Ângela Rorô representou para o Brasil. Eu vou passar esse fim de semana próximo, depois do julgamento, ouvindo Ângela Rorô, porque é bom demais. Genuíno, não sabia desse lado seu artístico? Eu sempre achei você meio artista. Aliás, a Ryoko é uma artista, né? Então, você está no meio dos artistas aí, com muito... tá importante. Aliás, nós aqui na comunidade reivindicamos que os artistas parecem meio calados por tudo que está acontecendo no Brasil. Você não acha que eles deviam estar mais presentes, assim, falando? Devia estar mais presente. Agora, já que você está falando de artista, eu queria lembrar um fato que foi divulgado hoje. 1.500 artistas fizeram uma manifestação global de repúdio ao que está acontecendo com o povo palestino por parte do governo de Israel. 1.500 artistas no mundo. Aqui no Brasil, eu acho que eles tiveram momentos de grande participação política, momentos de defensiva, e é claro que essa mercantilização, essa maneira como o direito autoral é considerado na legislação brasileira, o papel das mídias e das redes sociais, o papel do monopólio da mídia aberta, monopolista, dificulta muito para eles, né? Eu acho que alguns conseguem resistir bem, mas, no caso, outros não, né? Por exemplo, o Péréio. O Péréio é um grande artista. Terminou a vida na Casa dos Artistas, no Rio de Janeiro, entendeu? Eu fico impressionado. Eu vi uma matéria recente da Marieta Severo, que ela doou, acho que pela 7ª vez, a 7ª casa para um artista que não tinha como se sustentar, foi para o retiro dos artistas. Como a Globo remunera mal, e como todos os artistas de novelas acabam na miséria. Claro, o Péréio é um pouco isso. O Péréio é um pouco isso, e tem muitos outros casos também ali, e tudo ex-artista da Globo. E que história é essa de que a Globo paga mal? Isso a gente sabe também. Genuíno, vamos entrar na pauta política, por assim dizer, né? Ipsis literis. Como é que você está vendo o início desse julgamento depois desse estrondo do 7 de setembro, que uma bandeira... Você já passou assim pelos pesadelos mais delirantes de uma bandeira dos Estados Unidos ia estar na Paulista no dia 7 de setembro? Olha, Conde, eu estava acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu continuo impressionado com a competência, a fundamentação detalhada da denúncia
os crimes, como eles estão bem tratados pelo Alexandre de Moraes, as datas, os fatos, as declarações, não está sobrando pedra sobre pedra. Até agora eu estava acompanhando, né? Portanto, eu queria fazer esse registro. Em segundo lugar, eu acho que o 7 de setembro falou alto. Em primeiro lugar, porque o pronunciamento do presidente Lula na véspera foi muito bom. Segundo, o ato em Brasília foi acompanhado por 45 mil pessoas. Nós realmente saímos da bolha um pouquinho e praticamos atos no Brasil inteiro. E o de São Paulo foi mais representativo, calculado em 9 mil pessoas. E a pesquisa indica que 54% dos brasileiros confiam institucionalmente no Lula e 50% confiam no STF. Portanto, há uma onda, há um movimento pela condenação dos golpistas, e a palavra de ordem sem anistia ecoa pelo Brasil afora. Mas a resistência da extrema-direita é violenta. O que eles fizeram na Paulista foi um ato de provocação. As declarações do Tarcísio de Freitas contra o Supremo, contra o Poder Judiciário. As declarações mentirosas em relação à tirania. Quer dizer, para salvar a pele do ditador, do pretenso, do candidato a ditador Jair Bolsonaro, que queria dar um golpe e planejou conforme a demonstração cabal do ministro Alexandre de Moraes. E aquela bandeira, no Dia da Pátria, estendida na Paulista, aquilo é um desaforo, aquilo é uma vassalagem, aquilo nem o Silvério dos Reis praticava aquilo quando era a favor de Portugal contra os mineiros que se rebelavam, né, os inconfidentes. Portanto, eu acho que parte da direita está mostrando o que ela é. É submissa, vassala, espírito de vira-lata e adora os Estados Unidos, adora. Aliás, o exemplo da bandeira já tinha sido mostrado, a bandeira do Trump, lá naquele motim contra a democracia no parlamento. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades no Brasil, que é vincular a defesa da soberania, como nós estamos fazendo, com a luta democrática, que é o julgamento dos golpistas, e a pauta do povo, como eu costumo de falar. Nesse sentido, essa grande oportunidade que está se abrindo não pode virar uma farsa. O que seria a farsa? Na forma até de tragédia. Eles aprovarem uma anistia, o presidente do Lula terá que vetar, eles vão tentar derrubar o veto, e o Supremo vai se pronunciar, porque, pelo artigo 60, parágrafo 4º, não pode ter anistia, você não pode emendar a Constituição que tende a abolir as causas prévias, entre as quais o Estado de Direito, a separação dos poderes. E o que o golpe queria? Perpetuar no poder e ferindo essas causas prévias do Estado de Direito, da separação dos poderes, além do que está tipificado no Código Penal, conforme a denúncia da organização criminosa, tentativa violenta de golpe de Estado e o próprio golpe de Estado. Portanto, eu acho que nós estamos... Agora, essa anistia se chama golpe. É a continuidade da tentativa de golpe de 2016, 8 de janeiro, é a tentativa. Portanto, o que está em jogo é muita coisa no Brasil, viu, Cone? O assédio é muito violento, né? Esse grupo da extrema-direita continua assediando a democracia brasileira, é o golpe continuado. Eu queria entrar, então, um pouco na seara da soberania, Genuíno, te transmitindo uma percepção de que os Estados Unidos não estão assustando. Por quê? Vou te dar 2 exemplos e aí eu passo a palavra para você. Primeiro, o Haddad recebeu o visto para ir para os Estados Unidos. Muita gente achou que ele não receberia o visto pelas sanções e pela má disposição do Trump com o Brasil. Segundo, o que o Trump diz, o que o governo americano diz com relação ao julgamento do Bolsonaro aqui,
é uma coisa tão incipiente, quer dizer, vão aumentar sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Só isso? A minha pergunta para os Estados Unidos seria assim, é só isso que vocês vão nos ameaçar? Não tem mais nada? Você tem uma percepção diferente disso? Olha, eu acho que os Estados Unidos faz a guerra psicológica, a guerra da ameaça, a guerra que provoca o caos, o medo, porque, olha bem, as derrotas que os Estados Unidos estão sofrendo. Primeiro, em relação ao Irã. Parecia que ia acabar com o Irã, não acabou. A questão das divergências com a Europa. Ele legitimou e colocou a Rússia na agenda internacional e legitimou o papel da China. A crise interna nos Estados Unidos com o aumento da pobreza. Há o aprofundamento da crise climática e os Estados Unidos estão botando mais combustível, mais incêndio nessa questão. Ele se apoia em quem? Nas Big Techs, que é autoritarismo, dinheiro e fazer a cabeça das pessoas com mentira, com negacionismo. E, ao mesmo tempo, o mundo, o império em crise, estou me referindo aos Estados Unidos, e você tem a formação de novos blocos emergentes. E, para mim, o fato mais importante foi a reunião de Xangai, quando se estabeleceu um modelo de governança global. Um modelo de governança global, Cone, com base na soberania, no respeito aos direitos, à autodeterminação dos povos, no respeito ao meio ambiente, ao desenvolvimento autônomo, à paz, à democracia, que foram as declarações da governança global. Portanto, os Estados Unidos estão perdendo legitimidade. Os Estados Unidos hoje estão dominando em vez de disputar a hegemonia. E é uma dominação autoritária, fascista, e começa a vazar água nessa dominação. Portanto, nós estamos... Agora, é claro, eles têm força militar, têm força financeira e força tecnológica. Por isso que eles fazem a guerra psicológica. As ameaças que estão fazendo, por exemplo, no Mar do Caribe contra a Venezuela. Tá certo? É tudo para ameaçar, é tudo para pagar, é tudo para criar o caos. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial da história da humanidade. Veja o que acabou de acontecer hoje pela manhã em Catar, quando o governo de Israel ataca os líderes do Hamas, que estavam no Catar buscando uma negociação para promover o cessar-fogo. Quer dizer, os Estados Unidos está associado profundamente com o governo genocida de Israel, está associado. E eu, no meu modo de entender, apesar das dificuldades, apesar das ameaças, apesar do medo que isso provoca, nós estamos descortinando um caminho democrático, soberano e justo. Veja a crise dos imigrantes nos Estados Unidos, na Europa e vários países do mundo. Não dá, né? Esse negócio de globalizar só o capital, é o capital que não tem fronteira. Veja bem, a lei Magnitsky não tem fronteira, o capital não tem fronteira. Tudo, quando se trata do capital e dos monopólios, não tem fronteira. Agora, quando se trata do cidadão, das pessoas, tem fronteira. É a xenofobia. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento crucial dessa caminhada, viu? Eu acho que há sinais de que a força dos Estados Unidos não é o que eles propagam. Tem limitação. Eu acho que você tá corroborando um pouco essa minha percepção, até porque os Estados Unidos eles têm muitos problemas já para administrar, que não o Brasil. E a gente está vendo que não só o Brasil. E a gente está vendo o Eduardo Bolsonaro também quebrando a cara nos Estados Unidos, desesperado, saindo de si. O Eduardo Bolsonaro ameaçou o Alexandre de Moraes de novo. Você viu isso? Ameaçou perseguição à família, aos filhos do Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele vai acabar preso também, né? Porque também não vai durar para sempre o governo Trump. Claro, eu acho que a prisão preventiva dele devia ser decretada, mesmo ele estando lá. E ele entrar na lista vermelha da Interpol. Eu acho que o mandato dele devia ser cassado pela presidência da Câmara por falta. Não dá para o cara ser deputado federal do Brasil fazendo esse papelão, defendendo uma potência contra o Brasil, defendendo a dominação dos Estados Unidos contra o Brasil.
prejudicando os interesses brasileiros, inclusive criando constrangimento como ele criou naquela grande comitiva de empresários que estavam buscando criar pontes, abrir pontes nos Estados Unidos. Essa submissão vassala, não, eu não imaginava que chegasse a esse ponto. Chegou Ele cometeu erros, né, Genuíno, erros de ordem estratégica também, porque os empresários paulistas foram dos mais prejudicados com o tarifaço, né? Então, existe, se bem que a gente não pode subestimar também a degradação moral das elites brancas brasileiras, mas de qualquer maneira ele entrou num campo minado, né? Ele está cercado, está muito difícil. Ele está cercado porque, apesar da subserviência, apesar da dependência de alguns dos setores da classe dominante, setores do sistema financeiro, setores do agronegócio, setores das empresas de serviços, monopólios, é claro que essa subserviência chega a um ponto que é feita sem cerimônia, sem ritual, não tem nem vergonha do que falam, do que dizem. É a máscara caindo. Portanto, isso, evidentemente, provoca divisões, provoca desgaste. Na verdade, a crise está mostrando já o centro da agenda programática para 2026, que é a defesa do povo brasileiro, o governo do povo brasileiro, o país pertence ao povo brasileiro, com o tema da soberania. Eu acho que isso vai... o lema do governo está correto, a nova marca do governo. E me parece que isso vai aprofundar, vai intensificar, né? Sobretudo se os Estados Unidos aumentarem as sanções agora por conta do julgamento. Quer dizer, vai ficar mais forte ainda a resposta e os preparativos para 26. E essa reunião que o Lula teve ontem, a reunião virtual com os BRICS, em que ele informou o desgaste dos Estados Unidos no mundo em relação ao que está fazendo contra o Brasil e contra a China e outros países, é um desgaste muito amplo, muito profundo. Eu acho que a imagem dos Estados Unidos está suja como pau de galinheiro por causa do governo do Trump. Então, isso é importante a gente discutir agora. A luta vai ser dura, nós não podemos ficar iludidos, nós temos que mobilizar o povo, nós temos que mobilizar organicamente uma intervenção mais consistente, mais forte dos partidos de esquerda, dos movimentos. A ideia da aliança ampla é correta, mas a aliança ampla, para se viabilizar, ela tem que ter um núcleo popular democrático mais estratégico. Você faz aliança eleitoral, mas tem que ter aliança política. Eu dou meu palpite sobre aquela polêmica que você estava conversando com a Maíra. Fazer alianças pontuais, mas sem desfigurar o nosso programa, o nosso polo à esquerda, o nosso lado. E o Lula melhorou nas pesquisas quando ele começou a enfrentar, quando ele começou a falar da pauta do povo junto com a soberania e com a democracia. Tem que combinar com a nova direção do PT isso aí, hein? Não é? É fundamental. Eu queria que o PT se situasse à esquerda do Lula, mas é o Lula que está à esquerda do PT. Por incrível que pareça, que coisa impressionante. Genuíno, e o Hugo Mota e essa movimentação pela anistia? Você sabe que de 2 dias para cá, eu tava criticando, digamos assim, a apatia da base do governo em combater essa proposta de anistia. Estava achando a base muito apagada, mas agora eu estou achando que eles estão certos, viu? Não tem que debater com essa gente. Eles vão se destruir sozinhos. Estou errado? Estou otimista? Ou o que aconteceu? Você está certo. Eu acho que nós temos que denunciar essa proposta como uma proposta golpista. Ela, além de querer consolidar todas as tentativas de golpe, ela sinaliza uma ruptura constitucional do país. Porque olha o roteiro. Aprovar essa proposta, o Lula vetará, vão derrubar o veto, o Supremo considera inconstitucional, porque a proposta da anistia é inconstitucional, porque ela está anistiando quem agiu criminosamente para abolir as cláusulas pétreas da Constituição. O artigo 60, eu vou lembrar, o artigo 60, parágrafo 4º, você não pode emendar a Constituição que tente abolir a separação dos poderes, os direitos e garantias, o sistema do voto secreto, não pode. Você não pode nem emendar a Constituição, imagine dar um golpe. Portanto, essa interpretação é mais do que clara. Agora, eles querem levar para o caos. E aí,
vão criar uma situação de ruptura. E eles querem que isso seja deflagrado no processo de preparação da eleição de 2026. Portanto, é uma questão essencial para a democracia derrotar essa farsa da anistia, como estão articulando por parte da extrema-direita, que está com setores do centrão nessa proposta. É uma aventura, é um suicídio político, é uma ameaça à democracia essa proposta. O Congresso não pode votar uma anistia que fere frontalmente uma cláusula da Constituição. E essa cláusula foi incluída na Constituição de 88, é a única que inclui essa cláusula, com base na experiência da Constituição preservar a democracia como um elemento central para a sua sobrevivência. Então, são 4 itens, e é tendente a abolir a separação dos poderes, tendente a abolir os direitos e garantias individuais, tendente a abolir o Estado de Direito, tendente a abolir o voto secreto universal. Portanto, está mais do que claro, além do que está previsto na mudança que aconteceu no Código Penal, substituído a Lei de Segurança Nacional, que essa anistia é uma espécie de golpe continuado. Aliás, ontem eu assisti uma bela entrevista do diretor-geral da Faculdade de Direito da UGV, Vilhena, sobre essas questões constitucionais do processo que está em risco no julgamento e a farsa da anistia. Tá aí, José Genuíno. Deixa eu atualizar um pouco aqui, tanto o Genuíno quanto a comunidade que nos acompanha. Está pegando fogo lá o julgamento, viu? Tem algumas informações aqui, deixa eu atualizar para vocês, que a primeira coisa é o seguinte: nota de ministro da Defesa sobre fraude nas eleições foi esdrúxula e criminosa. O Alexandre de Moraes acabou de dizer isso, né? Abre aspas, o réu Bolsonaro determinou a Paulo Sérgio Nogueira que se emitisse uma nota, uma das mais esdrúxulas e vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. Olha o apetite aqui do Alexandre de Moraes. E também, agora há pouco, aconteceu uma intervenção ali do Fux. Fux reclamou do comentário de Flávio Dino durante o voto de Moraes e disse que combinado é não haver intervenções. Abre aspas, o que o Fux disse? Só uma questão de ordem, presidente. Conforme nós conversamos naquela sala aqui do lado, os ministros votariam direto sem intervenção de outros colegas. Muito embora foi própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. O Fux sempre querendo causar, né? Esse aí é o famoso matar no peito. É o famoso matar no peito. Ele está matando no peito a defesa da extrema-direita. Ele, que era presidente do Supremo, quando tomou medidas diante das ameaças por ocasião do 7 de setembro de 2021 contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele teve que reforçar a segurança do STF quando ele era presidente do Supremo. Perfeitamente. Aliás, a segurança para esse julgamento é coisa inédita no Brasil. Drones, helicópteros, enfim, colunelos ali para impedir a entrada e a possível... Nós não podemos ser ingênuos com essa turma. Essa extrema-direita quer o caos, quer a bagunça, quer a violência, quer o medo. Eles querem isso. É por isso, Genuíno, que de repente me bateu uma preocupação muito grande do seguinte: bom, se tudo caminhar como a gente está prevendo, o Bolsonaro vai ser preso sexta-feira, ou sábado, ou domingo, sabe-se lá que dia. Pode demorar, porque tem os embargos. Pode demorar, né? Vai ter a discussão da dosimetria, pode demorar alguns dias, mas com certeza ele vai pegar a pena alta. Mas a dosimetria vai ser discutida nesse julgamento, não vai? Claro, certo. Nesse julgamento. Sexta-feira a gente deve ter essa resposta. Mas, assim, vai ser o processo de tumulto que o PL, que é um partido que as pessoas já discutem se ele deve ter direito de existir, porque é um partido que joga contra o Brasil, é crime isso, né? O PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, e os bolsonaristas fazendo, por exemplo, se ele vai para o regime fechado, a quantidade de visitas e o tumulto e o escândalo
Como é que você acha que vai ser o day after? Eu acho que a tendência é ele cumprir pena em regime fechado. Certamente ele vai para uma prisão especial, como acontece pela condição de ex-presidente. Aí vão ter uma sala, um lugar especial. Não dá para botar um ex-presidente numa cadeia comum, no caso da Papuda, no caso de uma penitenciária. É claro que a gente tem que o cargo que ele ocupou, que também tem um ônus e um bônus. Assim como ele ocupou aquele cargo e não podia praticar os crimes que praticou, também a punição não pode deixar de considerar a repercussão do fato. Mas eu acho que a tendência é ele ser condenado e iniciar a prisão em regime fechado. Por motivo de saúde, ele pode ficar em prisão domiciliar, como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor. Isso é possível, né? Então, eu acho que... Agora, o fato mais importante, Conde, não é propriamente a gente olhar a punição em si, é a repercussão que está gerando. Esse relatório do Alexandre, a denúncia da PGR, a revelação dos documentos, das mensagens, dos celulares falantes, isso mostra a que ponto o país... Quem governava o país durante 4 anos? Quem governava o país durante a Covid? Quem tramou contra a democracia? E é a primeira vez que o Brasil está condenando golpista, organização criminosa que tentava abolir o Estado de Direito. Portanto, eu acho que isso é um fato importante que nós estamos vendo e acompanhando, né? Perfeitamente. Estou vendo que você quer atender o telefone aí, Genuíno. Fica à vontade, viu, querido? O Genuíno tem vários compromissos que ele atende, mas vamos seguir aqui. Vamos seguir. O que você considera, partindo da premissa de que o Tarcísio entrou num turbilhão agora, com essa adesão ao bolsonarismo escancarada e a conflagração com o STF, coisa que um governador de estado, ainda mais um estado como o estado de São Paulo, né, que precisa do STF para muitas coisas, me parece que ele incorreu realmente num erro, numa aposta suicida. Você acha que existe algum caminho? Como é que você está vendo o cenário eleitoral? Quer dizer, alguém vai substituir o Tarcísio? A família... Olha, Conde, nós temos que ter cautela, porque nós estamos vendo uma conjuntura que é marcada pela imprevisibilidade, a surpresa e o imprevisto. Portanto, nós temos que dar tempo para examinar melhor. Eu acho que ele fez uma aposta que pode ter sido, o tiro pode sair pela culatra. Primeiro, que ele não tem autonomia para representar, vamos dizer assim, a votação que ele imaginava ter. Ele depende do Bolsonaro. E ele quer trazer o voto da extrema-direita. Para ele trazer o voto da extrema-direita, ele faz uma concessão enorme para a extrema-direita e cai a máscara. E eu acho que aí... Eu acho que a candidatura dele se enfraqueceu muito, mas não está liquidada. Aí também, eu acho que quem agiu com mais cautela foi o Caiado, que se omitiu de participar dos atos do 7 de setembro. Caiado desapareceu de cena, né? Não estou vendo. Eu vou ali atender o telefone e já volto. Vai lá. Eu sigo aqui, eu vou conversando aqui com a nossa comunidade, eu vou atualizando as falas. Inclusive, eu posso deixar até, vamos deixar um pouquinho aqui o Alexandre de Moraes, a gente vai acompanhando um pouquinho do julgamento. Deixa eu abrir o som aqui para vocês, vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. O planejamento é tão detalhado que há até, no detalhamento, as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então, a necessidade de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento para, com 6 militares dos Quides Pretos, de forças especiais, executar o plano. Adquiriram chips de empresa de telefonia, chegou a ser dito, e isso é quem não entende, né, de segurança e não entende de planejamento de morte de alguém. Se realmente fosse isso, por que pegou um táxi? Por óbvio, porque... Genuíno, vamos seguir mais um pouquinho aqui juntos?
Vamos, eu estou aqui, pronto. Deixa eu colocar aqui, tá, gente? Eu aproveitei a sua saída rápida aqui, só para a gente ver um pouquinho o Alexandre de Moraes falando. Eu fico preocupado também com essa movimentação pela anistia e como é que vai ser esse momento do governo ter de votar as matérias, ter de negociar. Eu queria que você falasse um pouco da articulação política, que a gente sempre chama atenção aqui, né? Sempre alerta do governo com o Congresso. Olha, Conde, eu acho que ao lado da luta pela soberania nacional, que é uma luta principal e tem que ter uma centralidade diante das ameaças, dos riscos que o Brasil está correndo, e nós temos que construir um plano mais amplo, mais consistente de emergência para enfrentar o tarifaço, e talvez eles adotem medidas de aumentar essas tarifas ou ampliá-las. Nós temos que estar preparados para várias escolhas. Eu acho que o Lula está agindo corretamente na reunião ontem virtual dos BRICS, nas parcerias que está incrementando. Eu acho que ele devia fazer um giro e voltar atrás das posições sobre a Venezuela e restabelecer relações políticas e diplomáticas com a Venezuela, inclusive incorporando ela nos BRICS. Ao lado disso, eu acho que a questão do julgamento é muito importante. A gente tirar lições do que aconteceu com o país, como as Forças Armadas se envolveram, que golpe eles estavam tramando, porque o Brasil está fazendo um ajuste de conta com a sua história de golpe de Estado. Olha bem, você viu a quantidade de golpe que fracassou e a quantidade de golpe que foi viável, porque nunca se enfrentou essa questão com consequência do julgamento, a impunidade. E eu acho que aí tem um problema. A pauta do povo. Nós temos que trabalhar com a pauta do povo. A isenção do imposto de renda, o fim da jornada 6x1, a melhoria dos serviços públicos de saúde e educação, a questão, por exemplo, Cone, das atividades econômicas, da pequena e da média propriedade, da pequena e média agricultura, a questão, por exemplo, dos direitos dessa nova classe trabalhadora. Eu acho que nós temos que trabalhar com a pauta do povo e o governo as pesquisas indicam que as pessoas estão se preocupadas. Eu acho que o emprego está crescendo, a inflação de alimentos está caindo, mas ainda há problema em relação à questão da segurança pública. Nós estamos vendo uma crise da segurança pública. Mas a gente, nós olha temos só, que enfrentar essa questão. Deixa eu só fazer uma última questão. Olha a Ideli aqui. Oi, Ideli, que bom te ver, Ideli. Um grande abraço, companheira. Tudo bem, Genu? Um grande beijo para você, Ideli. Olha que honra estar entre Ideli Salvati e Zé Genuíno. Eu só agora, dizer, diga, Genuíno, o que você quer falar? Não, eu tô lendo agora uma homenagem que está registrada no Google, do clássico da Ângela Rorô, Amor, Meu Grande Amor. Cantora e compositora Ângela Rorô. É uma homenagem a ela e que eu me lembro muito dessa música várias vezes eu encontrei com a Ângela Rorô, como eu já te falei. Amor, meu grande amor. Vamos falar com a Ideli aqui na sequência sobre a Rorô também. Só para fechar, Genuíno, segurança pública. Depois que a Polícia Federal estourou a Faria Lima, né, eu acho que o discurso da segurança pública da esquerda está pronto. Quer dizer, combater com inteligência, não é? É inteligência, prevenção, informação, política pública, desmilitarização. O segurança não é assunto para militar, para Forças Armadas, e ter um sistema organizado com o ministro da Segurança Pública. Tá certo? Nesse sentido, a PEC da Segurança Pública é um passo, mas tem que avançar viabilizando o Sistema Único de Segurança Pública. Eu fiquei encantado com aquela operação lá. Genuíno, querido, brigadíssimo, bom trabalho, boa semana para você. Um grande abraço, até daqui a 15 dias, porque eu vou fazer a cirurgia de catarata, né? E um grande abraço para a Ideli, viu? Genuíno vai voltar enxergando o Brasil melhor. Né? Genu, Oi. Mande o meu beijo especial para aquela maravilhosa mulher que te atura.